Bom dia, crianças! Hoje nós estamos aqui para fazer o nosso culto infantil da Igreja Batista Paulistana. É muito bom contar com vocês neste dia de domingo e nós vamos começar a falar sobre um tema muito importante. E que daqui a pouco você vai ver muitas pessoas falando sobre ele, porque ele é típico do mês de março e de abril. É a Páscoa. Mas existe duas formas de nós vermos a Páscoa. A Páscoa que muitas pessoas comemoram e a Páscoa que os cristãos comemoram. Que antes dos cristãos, os judeus também comemoravam. Vamos saber mais sobre isso. Olha aqui. Quem consegue dizer para mim que animal é esse? Acho que você em casa sabe, não é? Esse aqui é o coelho, não é verdade? Típico dessa época, março e abril, a gente começa a ver as pessoas falando sobre o coelho da Páscoa, não é verdade? Pois é, este coelho da Páscoa tem a ver com uma lenda aí que surgiu algum tempo atrás de uma mulher que distribuía ovinhos com presentinhos para as crianças e depois, quando as crianças iam procurar esses ovinhos, de repente passavam uns coelhinhos, aí passou um coelhinho para lá, um coelhinho para cá, e associaram então o coelho aos ovos, dizendo que os coelhos tinham deixado aquele presente, né? E essa lenda se espalhou pelo mundo, inclusive pelos supermercados. Por isso, hoje em dia, você inclusive compra ovos de chocolate que parecem ter vindo dos coelhos, mas na verdade eles não vieram, não é? Depois você com a sua mãe e com seu pai aí vão pesquisar um pouquinho se o coelho põe ou não põe ovos. Bem, mas a verdadeira Páscoa, ela não tem a ver com este animal aqui, com este coelhinho dos comerciais de TV, dos ovos de supermercado. A verdadeira Páscoa, ela tem outro sentido, ela está relacionada com um outro animal. Quem sabe me dizer que animal é esse aqui? É um cordeiro. Ah, muito bem! Tenho certeza que você em casa acertou. Um cordeiro ou uma ovelhinha, não é? Pois é. Na verdade, a Páscoa tem a ver com este animal, o cordeiro. E eu vou falar para vocês sobre a primeira Páscoa. A Páscoa em que um cordeiro como esse deveria ser morto e o sangue dele deveria ser usado. Este evento aconteceu quando o povo judeu... Quem sabe quem é o povo judeu? O povo judeu é o povo que Deus escolheu. O povo de Israel. Isso, o povo de Israel, que há muito tempo atrás Deus escolheu para revelar o seu grande plano para a humanidade. Um plano de salvação e um plano de amor. Deus demonstrou como ele era poderoso para libertar o seu povo da escravidão. E nós temos agora um versículo para memorizar, hein? E eu quero ver quem é que vai memorizar. Depois gravem vídeos para mim, hein? Olha só, o nosso versículo se encontra na Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, temos duas cartas aos Coríntios. Nós vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos falar de novo? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora eu quero ver você falar um versículo bem baixinho. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Aê! Agora eu quero ver você aí. Vamos fazer a memorização desse versículo pulando. 1, 2, 3 e pula aí, hein? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Muito bom! Agora eu quero ver você falando que nem um bebezinho assim. Vamos lá. 1 Coríntios 5, 7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por
para fazer de diversas formas a memorização deste versículo, porque a Bíblia nos diz para nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração e então nós não vamos pecar contra Ele, contra o nosso Deus. Grave aí. Continuaremos nas próximas aulas memorizando este versículo. No final da aula eu quero ver quem vai saber, hein? E os israelitas viviam como escravos no deserto, lá no Egito. Perdão. Quando eles viveram como escravos no Egito, Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, o povo de Israel. Os egípcios eram um povo muito poderoso, naquela época, quando houve grande fome lá na terra de Canaã, na terra prometida. Jacó, seus filhos desceram para o Egito e passaram muito tempo lá no Egito. E houve um faraó, que era o grande rei, imperador do Egito, que decidiu que os judeus precisavam ser escravizados e deveriam trabalhar forçadamente para eles. O povo judeu chorava e estava muito entristecido, porque eles eram todo o tempo atormentados e viviam em meio de dor. Deus, então, levantou um libertador. Este libertador chamava-se Moisés. Isso mesmo. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo e falar com o faraó. Então, Deus mandou que Moisés fosse falar com o faraó várias vezes. Faraó, deixa o povo ir para adorar o seu Deus. Liberte o povo. Mas Faraó se endureceu e não queria deixar o povo de Israel ir. Deus enviou 10 pragas. 10 pragas sobre o povo egípcio. São muitas pragas, como piolhos, pragas de transformar as águas em sangue, as águas dos rios, que as pessoas bebiam em sangue. Pragas terríveis, como gafanhotos comendo toda a plantação. E em casa você vai saber mais com seu pai e com a sua mãe, quando eles lerem Êxodo 12. Mas a 10ª praga foi a pior praga. Foi a praga da morte dos filhos primogênitos. Os primeiros filhos de cada família egípcia e de todos os lugares lá do Egito iriam morrer. Uma praga terrível. Quem sabe Faraó agora, com o coração endurecido, seria amolecido e deixaria o povo ir embora. O que você acha? Você acha que ele deixou o povo de Deus, o povo de Israel, ir embora? Olha, todos os primogênitos dos animais, das pessoas iriam morrer. Mas Deus alertou o povo de Israel que os filhos deles não morreriam se eles matassem um cordeiro puro, um cordeiro perfeito, sem mancha nenhuma, e pegassem o sangue dele e passassem nas suas portas, nas portas das casas, e por onde o anjo da morte que Deus havia mandado para matar os primogênitos passasse, que tivesse aquele sangue na porta, então não haveria morte. Não haveria morte dos primogênitos. Pois é. Então, na noite em que Moisés disse para o faraó que a 10ª praga seria mandada, o anjo da morte passou. Isso mesmo. Mas Deus ofereceu um livramento para todos os homens, todos os filhos primogênitos do povo de Israel, inclusive seus animais. Isso, o sangue passado nas portas e nos umbrais, o sangue do cordeiro livrou todos os filhos dos judeus do anjo da morte. E houve grande choro lá no Egito, em meio às famílias egípcias. Inclusive, o filho do faraó morreu. Que tristeza quando a gente tem um coração endurecido e não obedece ao Senhor. A morte, a tristeza, o choro fazem parte da nossa vida.
Mas, se como povo de Deus, nós acreditamos na palavra do Senhor e a obedecemos e permitimos que o sangue do Cordeiro nos proteja e nos livre de todo o mal e da escravidão do pecado, então nós somos livres e libertos. E Deus nos promete uma grande esperança. A esperança de estarmos em um lugar onde não haverá nem choro, nem tristeza, nem dor. Os céus, a vida eterna com Deus. A história do povo judeu era só uma pequena ilustração do que haveria de acontecer nas nossas vidas, nas vidas dos cristãos de hoje e do que vai acontecer no futuro. Realmente, nós estávamos presos sobre o pecado, algemados, assim como os judeus eram escravos dos egípcios, maus, que não queriam saber de Deus, o Deus Altíssimo, puro e santo, Criador de todas as coisas. Exatamente. Mas Deus, pelo seu infinito amor, enviou o seu Filho, que é o nosso Cordeiro hoje, Jesus Cristo. Ele, com o seu sangue, nos cobre, nos limpa de todo o pecado e de todo o castigo pela desobediência. E o castigo que o faraó sofreu e o seu filho foi um castigo pago pelo Cordeiro. As famílias dos judeus, como eu estou vestida, vocês perceberam que eu estou vestida de mulher judia? Pois é, as famílias dos judeus não viveram o choro e a tristeza do castigo que Deus havia colocado sobre o povo egípcio, porque eles obedeceram o que Deus mandou fazer. Mataram o cordeiro e passaram sobre as suas portas o sangue e esperaram o livramento da morte. E então, quando o faraó viveu essa 10ª praga e todo o povo do Egito viveu essa 10ª praga e essa tristeza, eles liberaram o povo judeu para ir embora e falaram, vão embora. Entregaram suas coisas, entregaram ouro, entregaram as suas comidas, deram tanta coisa para o povo judeu ir embora, que o povo judeu foi embora farto, cheio de coisa. E eles foram pelo caminho que Deus mandou e eles teriam que passar pelo deserto. E inclusive teriam que passar pelo Mar Vermelho. Sabe de uma coisa? Faraó ainda estava com o coração duro, desobediente a Deus. E mesmo tendo deixado o povo sair do Egito com a 10ª praga, a 10ª praga que matou o seu filho, ele decidiu ir atrás do povo judeu com o seu exército para escravizá-lo novamente, para matar o povo judeu. Ah, imagina! Mas existia um homem que era o libertador do povo de Israel. Moisés, ele era orientado por Deus. Deus levantou Moisés e o alertou e falou, Moisés, vá à frente, lá no Mar Vermelho e estenda o seu cajado. O faraó está vindo atrás, mas o povo de Israel será liberto e irá passar pelo Mar Vermelho a seco. Faça isso, que vocês farão a passagem rapidamente pelo Mar Vermelho. Então, Moisés disse para o povo, confiem, não temam, vejam o livramento de Deus. Moisés levantou o seu cajado, bateu ali sobre o Mar Vermelho e as águas do Mar Vermelho se abriram. O povo judeu viu um grande milagre, Deus revelando como ele era poderoso e como amava o povo escolhido dele. O povo judeu passou pelo Mar Vermelho com os pés a seco. Faraó e o exército estavam vindo atrás deles, correndo atrás deles para pegá-los. Eles começaram a passagem pelo Mar Vermelho e quando o último homem judeu atravessou, Deus mandou as águas do Mar Vermelho se fecharem e elas engoliram o povo egípcio e o seu exército, inclusive Faraó. Que tristeza essa desobediência. Essa primeira Páscoa, ela tem um significado muito importante, que é o significado da palavra que nós conhecemos hoje. O significado dela é passagem. O povo judeu passou pelo Mar Vermelho. O povo judeu passou de escravos para livres, foram libertos.
E nós, nos dias de hoje, continuamos a celebrar a Páscoa com este sentido. Com o sentido de que nós fomos libertos do pecado. Podemos ser libertos da escravidão do pecado e sermos livres pelo poder de Deus nas nossas vidas e pelo poder do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, que é Jesus Cristo, o Salvador, Filho de Deus. Os meses, então, de março e abril, o nosso calendário, olha só, e no calendário judeu é chamado de mês de Nissan. Nissan é comemorada a Páscoa. O povo judeu sempre se lembrou dessa Páscoa, vivida lá atrás, na época de Moisés. Comemorava essa grande libertação de Deus, com duas festas. Era a festa dos pães asmos, pão sem fermento, um pãozinho achatado. Peça para sua mamãe e seu papai mostrar para você. E depois comemorava essa Páscoa, a passagem. Uma grande festa e uma grande ceia e alimentos abundantes. Porque Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, havia libertado o povo da escravidão do Egito. Este mês era um mês de primavera, mês de Nissan, um mês de muitas plantações, de colheita. Era um mês maravilhoso. E o povo judeu ficava muito alegre. Esta era a primeira Páscoa. Foi a primeira Páscoa comemorada pelo povo judeu, que depois receberia a chegada do verdadeiro Cordeiro Pascal, que nós vamos saber no próximo cultinho, ok? Agora eu vou ensinar para vocês uma música sobre essa história, para você memorizar o que aconteceu em Êxodo 12. E olha, essa história da Páscoa não é uma lenda que nem este coelhinho aí, ó, da Páscoa. Não é uma lenda. É uma história verídica que está registrada na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12. Agora eu vou chamar o Estevão para ele cantar comigo essa música. Vem cá, Estevão. Muito bom. Então, a música diz assim, hein? Vamos parte por parte, ó. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, muito triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, triste, muito triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim. Moisés, o cajado de Moisés. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa partir meu povo para prestar-me culto assim, Jesus Senhor. Deixa partir meu povo para prestar-me culto assim, Jesus Senhor. O que foi que o faraó fez? Faraó endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó endureceu e não deixou ir. E o que Deus fez então? Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim me libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Muito bom! E eu quero ver vocês decorando essa música para esta semana, hein? Vamos fazer as atividades do Advento de Páscoa e vamos conhecer mais sobre a verdadeira Páscoa do Senhor Jesus.
Até o próximo domingo, hein? Tchau, tchau! Gente, e para afirmar esse ensino na sua mente e no coração, você pode fazer hoje uma brincadeira da mímica. A brincadeira da mímica das 10 pragas. Escreva num papelzinho cada uma das pragas, feche direitinho e sorteie. Cada membro da família tem que fazer a mímica da praga sorteada. E aí, vocês, os outros, vão descobrir que praga é essa. Por exemplo, vou falar aqui uma praga no ouvido do Estevão e vocês em casa vão tentar descobrir. E aí vocês continuam a brincadeira em casa, ok? Vamos lá. Prestem atenção. Que praga é essa? Então tentem descobrir aí. Tchau, gente!